Hello, meus queridos alunos e alunas. Hoje vamos para mais uma aula da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa. O assunto hoje são os pronomes relativos e a modalização textual. Estejam bem atentos, que Deus abençoe a sua mente, para que ela esteja voltada para o conhecimento. Pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou mesmo um outro pronome anterior a eles, substituindo-o no início da oração seguinte. Exemplo: o jogo será no domingo. Esta é uma frase. O jogo decidirá o campeonato é outra frase. Reunindo as duas orações em um só período composto, temos: o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Vejam que as duas orações, as duas frases, se transformaram em uma frase só, com as duas orações, com os verbos decidirá e será. Então, ali o pronome relativo que substituiu a repetição do substantivo jogo e fez a coesão textual aqui. Então, ele substituiu. Para isso que são os pronomes relativos, para substituir um substantivo ou mesmo um pronome que vem antes, para que o texto não fique repetitivo. Então, o jogo será no domingo. Que decidirá o campeonato? O que decidirá o campeonato? O jogo. Então, o antecedente de que é o substantivo o jogo. Viram que legal é o pronome relativo? Os pronomes relativos podem ser variáveis e invariáveis. Então, variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quantos, quantas. E os pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde, como, quando. Como vocês podem relembrar aí, os invariáveis não têm a forma feminina nem plural. A forma é única, por isso que ele é invariável. Exemplos: o livro que estou lendo é muito bom. Que é um pronome relativo e tem como antecedente livro. O sobrado onde morava fora deixado pelo avô, onde é um pronome relativo com antecedente sobrado. Então vejam aí, confirmem que o pronome relativo, ele relaciona-se a uma outra palavra que vem antes dele, um substantivo ou um outro pronome. Agora, os modalizadores textuais. São modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente ligados à produção do enunciado e que funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso. Quem disse isso foi Koch. Então, quando nós temos os modalizadores, são palavras que vão dar um sentido diferente. Olha aqui no exemplo. Realmente, Silvia exige muito dos alunos. Então, se essa professora Silvia ela exige tanto dos alunos, aí coloca-se lá o modalizador realmente, para confirmar que é verdade. Ela exige muito mesmo dos alunos. Infelizmente, o Covid-19 continua se espalhando. Infelizmente, é um modalizador que vai mostrar que o locutor desse texto, o falante, ele não está satisfeito que o Covid se espalhe, ó, infelizmente. Então, isso que é um modalizador textual. É uma palavra que utilizamos para reforçar
a mensagem que emitimos. Tipos de modalizadores: advérbios e verbos, modalizadores afetivos e modalizadores que mostram o modo verbal e os verbos auxiliares, indicativo ou subjuntivo. Então, os advérbios e verbos, qual é a função? Indicar maior ou menor grau de certeza. Quais são eles, os exemplos? Talvez, sem dúvida, possivelmente, a meu ver, acredito, acho. Então, quando a gente fala acredito, dá uma diferença de falar acho. Né? Tem certeza e tem incerteza nessas palavras. O tipo afetivo, indicar relações afetivas do locutor sobre o conteúdo. Felizmente ou infelizmente, francamente, lamentavelmente. O modo verbal e verbos auxiliares, indicar fato, certeza, um desejo, necessidade, possibilidade. Existe, gostaria, é provável, precisa existir. Então, cada exemplo deste, ele vai indicar um sentido diferente de acordo com o que o locutor deseja expressar. Vejam este texto com modalizadores textuais. Os professores, por exemplo, formam uma categoria que não apenas merece, mas necessita receber salários dignos para permanecer na carreira, porque senão logo mais não restarão mais mestres motivados a continuar atuando em salas de aula, onde muitas vezes são agredidos e desrespeitados. Mas o desânimo toma conta desses profissionais, pouco esperam da justiça. Foi-se o tempo, infelizmente, em que os amados mestres eram valorizados por toda a sociedade. Hoje, muito pelo contrário, a categoria vive numa selva de pedra, e bem diferente daquela de Janete Claire. Então, quando se usa aí, infelizmente, porque o locutor não está satisfeito, então ele mostra o sentimento dele ali. Muito pelo contrário, que gostaria que fosse diferente. E lá no último parágrafo, e nada como uma CPI para revelar a verdade dos fatos. É isso aí, pode esperar então. Lá vem o Brasil descendo a cachoeira. Então aí, pode esperar, é uma certeza que o locutor do texto dá ali. Então, quando lemos, quando escrevemos o nosso texto, nós usamos as palavras, esses modalizadores, para indicar aquilo que queremos falar. É não, é sim, porque muda a mensagem. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um forte abraço.